Pode Crente com um convidado muito especial. Eu sou a Bianca Veríssimo e vou estar apresentando hoje. Eu sou a Stephanie, boa noite a todos e eu também vou estar apresentando o nosso Pode Crente. Aê! Hoje a gente tem um tema muito interessante e eu acho que é muito útil no dia de hoje. Sim. E o tema é evangelismo. A gente está aqui com o nosso evangelista Igor Ferreira. Fique à vontade para se apresentar, é uma honra ter você aqui, a gente admira muito você. Valeu, obrigado. E deixa Deus usar. Tá. Meu nome é, como você já disse, é Igor Ferreira. Eu sou casado, vai fazer agora 5 anos, dia 29 de dezembro, com a Deise. Vocês conhecem a Deise também? Sim. Para quem não conhece a Deise, minha esposa. Eu sou pregador há muito tempo, há bastante tempo. Já dirigi igreja quando era mais jovem. Hoje eu tomo conta de uma célula, que é mais independente. Mas tenho pregado bastante. Já preguei no nosso estado de São Paulo muitas vezes, em Campinas, em muitas igrejas. Fora do estado de São Paulo também. Já preguei em vários lugares. E Deus tem me confiado no ministério da pregação. O impacto que as pessoas têm em um curto espaço de tempo, diferente de muitas pregações, ele é um impacto que tem uma grande longevidade. Então ele dura bastante. Sou teólogo, né? Eu fiz faculdade de teologia, fiz pela ESUDES, que é a Faculdade Teológica do Estado do Espírito Santo. Eu tenho sou bacharelado em teologia e tenho mais de 15 atividades extracurriculares. Isso aí quando eu tinha tempo para estudar. Já fui diretor fundador da Faculdade Teológica do Instituto Teológico do Brasil, do ITB. É uma empresa que eu comecei. E certifiquei algumas pessoas, dei aula para algumas pessoas, já fui professor de teologia. E hoje eu sou itinerante. Que top. E como foi que você, você sempre foi cristão, nasceu em berço cristão, ou você caiu, voltou? Meu avô era macumbeiro, né? Nossa. Dos bons. Assim começa o bom testemunho. Meu avô era macumbeiro dos bons. Meu avô era macumbeiro, a minha avó, ela seguiu meu avô, geralmente naquele tempo, o homem ele era o cabeça de fato da casa. Então, geralmente todas as decisões que eles tomavam, a mulher honrava. Sim. Então, minha avó, ela ficou seguindo ali o que meu avô fazia, diz minha mãe, né, porque eu não conheci meu avô. E meu avô viu minha avó ficando enferma, né? Minha avó começou a ficar enferma. Aí ela descobriu que estava com câncer no corpo. Esse câncer que ela descobriu que tinha no corpo, meu avô tentou dar uns negócios para ela tomar, fez umas rezas lá para ela, um benzimento e tudo mais, e não funcionou muito bem. Aí minha mãe foi na igreja da Deus é Amor, do Davi Miranda, aquele rapaz que usa roupa de médico. E quando ela chegou lá, minha avó foi ao primeiro culto, ele orando assim de costa, falou assim: Deus me mostra que existe uma pessoa aqui que está com enfermidade muito séria. Era um câncer que minha avó tinha perto da costela. Mas ela foi só porque... É a última opção dela, vou na igreja pra ver se eu sou curada. Geralmente quando as pessoas elas estão meio que nesse sistema de enfermidade, elas vão arriscar tudo o que elas têm. Elas vão arriscar tudo o que tem. Então ela vai tentar na igreja católica, não deu certo. Ela vai para Umbanda, não dá certo. Então minha avó acabou chegando nessa igreja, convite de uma galera que tinha lá. Aí minha avó foi no primeiro culto, não deu certo. Aí minha avó foi, aí minha mãe, que era criança, falou: mãe, acho que ele tá falando com a senhora. Aí minha avó falou assim: não é assim não. Aí passou um tempo, no outro culto minha avó foi de novo com a minha mãe. Aí minha mãe pegou e ergueu a mão da minha avó e minha avó foi curada naquele culto. Então meio que, amém, meio que rompeu ali, abriu uma brecha na nossa família. Meu avô não queria muito saber de igreja e foi assim até perto de morrer de câncer. E seu avô acreditou que ela tinha sido curada por Deus? Mas, sei lá, é que como as histórias da gente não chegam tão enxuta, sim, ou melhor, não chega tão abrangente aqui, tem muita coisa que se perdeu. Eu não sei muito bem como ele creu, eu só sei que, graças a Deus, ele morreu batizado. No ano que ele já estava de cama, já o câncer no estômago dele já tinha consumido muito a sua estamina, a sua energia, e ele morreu de câncer, só que antes foi batizado, mas ele estava num estado tão debilitado que ele foi levado nos braços. Nossa. Bom, nesse contexto que o evangelho meio que abriu uma fenda na família, o meu pai veio para Campinas e trouxe a minha mãe. Minha mãe, ela tinha 15 anos de idade, certo? Meu pai também não foge muito disso, ele tinha 16, 17. É mais ou menos isso aí. Quando minha mãe veio para cá com meu pai era
vivia a vida louca e tudo mais. Essa idade era muito comum, ainda mais região periférica. Sim. Aí minha mãe foi embora, depois de fato que estava grávida, descobriu que estava grávida, foi embora, se separou do meu pai, foi para Mundo Novo, onde eu nasci, Mato Grosso do Sul. Depois disso, depois de 2 anos, o meu pai teve uma revelação de uma irmãzinha lá da igreja. Ela falou assim: Paulo, eu vejo você morrendo com a seguinte morte, mais ou menos isso. Pesado, né? É pesado. Meu pai ficou assim, cabreiro, né? Porque querendo ou não, o mundo que meu pai vivia era um mundo em que você construía alianças, tanto positiva como negativa. E meu pai meio que sabia que isso era uma possibilidade real. Até que meu pai se converteu em uma conversão muito interessante. Ele foi para a igreja, primeiro foi minha mãe, depois foi meu pai. E meu pai chegou na igreja, ele viu um homem pegando fogo em cima do púlpito da igreja. Foi louco isso aí. Nossa. E meu pai falou assim que o coração dele queimava e ele queria levantar e não conseguia ir embora. É o que meu pai disse. E eu acredito nisso, porque a conversão do meu pai, ela foi de fato chocante. E ela foi marcante, porque foi uma conversão que radicalmente transformou a vida dele. E nenhum homem transforma o seu comportamento e sua mentalidade por aquilo que duvida. Então meu pai, ele de fato creu no que ele viu, ainda que ele não tivesse muitas informações. Ele viveu o suprassumo do evangelho, que é crer em uma verdade experiencial, que passa pela via da experiência. Então meu pai, não tendo conhecimento nenhum praticamente, ali ele se converteu, e eu com 2 anos de idade comecei na igreja com meu pai. Então o evangelho de fato teve essa introdução na minha existência da seguinte forma: meu pai começou, minha mãe também. Era uma igreja chamada São Miguel Paulista, eu nem sei se tem ainda essa igreja, até hoje não faz, é muito antiga. Saudoso pastor Moreira, que era nosso pastor. E ali eu comecei a me desenvolver, cara. Eu já não gostava de ir para a escolinha de criança. Eu gostava da pregação, achava o máximo. Nossa, e é difícil, né? Criança ficar empregada. Eu, nossa, não gostava. Mas foi algo do Espírito Santo mesmo te guiando, né? É porque eu achava que chorar era coisa de criança. E eu via homens chorarem por aquilo que eles falavam. E eles falavam com muita emoção. Aquilo eu não entendia muito o que eles pregavam, porque era criança. Mas aquilo me moveu, cara. E eu comecei a botar fé de fato naquilo que eles faziam. Aí eu falei, eu quero fazer isso também. Eu lembro que o pastor, uma vez pregando, esse já não é o pastor Moreira, é o pastor Edilson pregando, ele falou assim: se um dia você quiser ser um pregador de fato, você tem que comer a Bíblia Sagrada. Eu falei, cara, eu descobri a receita, a fórmula. Eu cheguei em casa, eu tinha uma Salmos e Provérbios, já viu essa Bíblia já não? Azul, pequenininha? Essa Bíblia aí era deixada em camas de hotel pelos gideões. Eu tinha uma daquela, Salmos e Provérbios. Eu peguei um copo de água, sei lá, não muito grande, enchi de água e arranquei uma página. Você tá falando que você comeu mesmo? Juro por Deus. Puxei a página da Bíblia, comi uma, eu comi 2 páginas, aí minha mãe, ela olhou e falou, o que você está fazendo? Nossa. Eu falei, eu quero ser um pregador. O pastor falou que eu tenho que comer a Bíblia. Você tinha quantos anos? Eu tinha 3. Nossa! Foi. Então já começou desde pequenininho mesmo. É porque a gente não tinha muito entretenimento. Sim. Eu sou de 97, só que eu sou de 97, uma região muito carente. Então a gente não tinha muito entretenimento. Para você ter uma ideia, a minha casa não tinha televisão. Eu sou desse tempo, que a casa da gente não podia ter televisão. O homem não podia usar calça jeans. Nossa. O cristão. Então a gente não tinha muito entretenimento. Então, querendo ou não, aonde é que eu me encontrava com as crianças? Na igreja. Onde é que eu me divertia com as crianças? Na igreja. Então, a igreja para mim era como se fosse meu playground. Então eu não via a hora de chegar ali e ficar com as crianças. Então a atenção que a gente dava para a igreja era de fato marcante, porque era tudo que eu tinha, saca? Então meu pai trabalhava de manhã, chegava em casa à noite, ele ia orar, meu pai orava bastante, e a gente ia para a igreja. E quando meu pai voltava, meu pai continuava orando, porque a gente não tinha tipo televisão, vou assistir um filme. Cinema não existia pra gente. No futebol, esquece, eu não podia ir pra rua, porque minha rua era uma rua perigosa. Sim. Então eu comecei a viver aquilo muito cedo e viver com uma imersão de fato muito grande. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês a foto quando eu era pequenininho. Eu já dirigia cu das crianças, cara. Com gravatinha e tudo mais. E naquele tempo eu era tão religioso que eu só aceitava a oportunidade se eu estivesse com terno. Nossa. É verdade. É um outro tempo. Exemplo, para você ter uma ideia. Era de um tempo em que, uma vez, para você ter uma ideia, eu e meu pai uma vez foi fazer um evangelismo na casa de um rapaz, uma visita, e esse rapaz, ele tinha ficado uns 2, 3 cultos fora ali da igreja, e a gente pegou e foi fazer uma visita para ele.
Quando a gente chegou na casa do rapaz, de repente, do nada, a gente viu o rapaz correndo com a TV de tubo assim, grandona assim, ó. Ele deve ter puxado com a TV tomada e saiu com T e tudo, saiu correndo pro quarto para esconder a televisão da gente. Nossa, gente. Certo? Então assim, onde é que de fato começou? Começou quando eu não tinha o que fazer. A gente tinha que ir para a igreja e a gente fazia isso aí. E você acha que tipo, isso influenciou você se tornar quem você é hoje, esse grande evangelista? Isso de fato influenciou bastante, só que não de uma forma tão positiva. Porque eu aprendi a ler a Bíblia com uma lente que não era minha. Entendeu? Então eu comecei a olhar para a Bíblia com uma ótica muito mais pessimista do que de fato a Bíblia é escrita. Sim. Então até eu conseguir chegar em um ponto, em olhar para as pessoas que não se vestem como eu me vestia no caso, não se comportar como eu me comportava, não ter os costumes que eu não tinha, na minha concepção todo mundo era para o inferno e somente eu era para o céu. Então isso me ajudou, porque isso me deu uma convicção muito forte, só que o exercício da convicção era um exercício defeituoso, não só meu, de toda a minha comunidade, porque era assim que a gente era naquele tempo. Parece que eu estou falando de 200 anos atrás. Mas a igreja mudou bastante desde esse tempo para cá, mas mudou muito, cara. Mudou bastante, entendeu? Então a gente era mais ou menos basicamente assim, desse jeito mesmo. E em algum momento da sua caminhada, você teve algum momento, tipo, dar uma caidinha, ou tipo assim, de correr um pouco, não quero mais, tipo, deixa eu me esconder só pra ficar assistindo? Já. Chega um ponto que você se esgota. Você se esgota do que você faz, cara. Chega um ponto que você vai se esgotando. Porque existe uma vertente que eu acredito que é o conhecimento comum. O que é conhecimento comum? É a primeira coisa, exemplo, eu nunca viajei na minha vida, eu vou lá e viajo pela primeira vez, tudo mágico, tudo novo. Ainda que eu conheça um outro lugar, eu já sei como é viajar. Então eu tenho esse conhecimento base aí, de tudo. Então a gente era o mesmo do mesmo. A gente ia para a igreja, via as mesmas pessoas, torcer para que novas pessoas chegassem, orar para que as pessoas que estavam não fossem embora. E a gente tinha as mesmas atividades. Então chegou um ponto que eu fui cansando, tudo mais. Aí eu comecei a me ocupar de outra forma. Isso na sua adolescência eu tinha 14 anos de idade. Porque é a fase que os adolescentes geralmente caem, né? É porque, querendo ou não, o meu pai, ainda que se converteu ao evangelho e me ensinou basicamente muita coisa que eu tinha quando era moleque, aprendi com meu pai. Ele, com os meus 8, 9 anos, ele se desviou do evangelho. Assim, e foi a família em peso se desviou, porque meu pai levou a gente para a igreja. Se meu pai não vai, eu não vou. Tinha 8, 9 anos. Então até os meus 12, melhor dizendo, 12, 13 anos de idade, aí eu não fui para a igreja. Eu fui pela primeira vez jogar uma bola com a molecadinha. Exemplo, sem meu pai estar olhando o que eu estava fazendo. Eu fui soltar um pipa, que a gente não tinha muito esse costume, saca? Sim. Aí meu pai começou a tocar a vida dele de modo secular e eu fui também. Com os meus 13, aonde eu vou chegar de fato que é o CERN. Com os meus 13 eu fui para Mundial do Poder de Deus, a igreja do Valdemiro Santiago. Sabe quem que é esse cara aí, né? Nossa, então vocês têm uma engraçado. Aquele que ele nadou 8 horas. Você já viu esse testemunho? 8 horas eu não vi, não. Nossa, ele nadou com tubarão. Você não viu? Cara, não. Você assiste, é sério? Foi um negócio que o navio dele afundou. Enfim, é uma história muito maluca. Tem que ter fé para botar fé no que ele tá dizendo. Aí eu fui para a igreja dele. Eu tinha ali 13 anos de idade. Eu fiquei ali, cara. Fiquei 14, 15. Com 15 anos a gente já consegui liderar jovens. Nossa. Foi legal, porque é uma igreja que não tinha isso. Elas não que responsabilidade, hein? É chato, mano, liderar jovens. Você sabe. Jovens é um pouquinho chato. É chato porque, sei lá, quando você vai ficando mais velho, você enxerga a crise do jovem como besteira. Chega um cara na gente e fala assim, ai, pastor, minha vida acabou. Aí você fala, por quê, jovem? Minha namorada me largou. Eu falo, tá, mas quanto tempo vocês estavam juntos? A gente estava 2 meses. Sério que sua vida acabou? Você nem começou. Só que pra ele aquilo faz todo sentido. Sim. Então, sei lá, já vai ficando xarope. Certo? É que jovem também tem alto e baixo. Um dia tá triste, outro dia tá bem humorado. Jovem é assim mesmo, é muito inconstante. Sim. Certo? Ele não vem pra igreja porque você não deu pai de pra ele. Certo? Assim. Então, é chato. Então, eu comecei a liderar jovem lá. A gente não tinha isso na igreja. Nós não tínhamos isso na igreja. A igreja era uma igreja que tinha, 3 cultos por dia, todo dia. A Mundial é basicamente assim. Toda vez que você vai lá, tem alguém para te receber. Geralmente é o pastor auxiliar da igreja. E o pastor titular, ele toma conta das reuniões mais importantes da semana.
E eu comecei a ir lá. Pô, eu gostava de ir lá, cara. Certo pra caramba. Gostava de ir lá e comecei a ir. Aí eu cheguei no pastor e falei, pastor, a gente tem uma força muito grande aqui que a gente não aproveita. Ele falou, qual que é? Eu falei, da juventude, pô. Vem muita família. E lá realmente ia muita família porque era na frente do terminal. Ouro Verde ali. Aí ia muita família. Desceu no terminal, caiu na igreja. Na frente, você saiu do terminal, exemplo, 30, 40 metros pra frente era a igreja. É um terminal muito movimentado. Ele é quase do tamanho do terminal central, Ouro Verde aqui, pra você ter uma ideia. Eu falei, posso conversar com os pais da galera pra gente reunir os jovens aqui na igreja? Ele falou assim, pode. Eu falei, beleza. 3 reuniões por dia, todo dia da semana. Nossa. Eu trabalhava já nesse período, não conseguia em todas, mas domingo eu chegava na igreja, tipo 5 da manhã, 6 da manhã, porque era a primeira reunião, de tarde e de noite. Eu conversei com todos os pais e falei com eles. Eu falei, olha, você tem filho? Tenho. Qual é a faixa etária? Tem 12, 13. Olha, eu vou começar um projeto aqui na igreja de juventude. Você pode trazer eles pra cá? E você com 15 anos. Jovem, né? Pra caramba. É porque a gente fazia muita campanha. Então esse negócio aí de reunir o povo é fácil. É fácil. É um negócio que a gente trouxe da Assembleia, saca? Pô, Assembleia vai reunir o povo e sabe como funciona. Aí eu peguei, reuni a galera, comecei a falar com 2. Na primeira semana foi 3, 4, 5, enfim. Encheu de gente a igreja. Agora eu tinha muita força e não tinha o que fazer com eles, porque... Legal, né? Reunir a galera. E agora? O que vamos fazer com essa galera reunida, né? Pronto. Certo? Diz aquela música, né? Moisés olhou pra frente e viu o grande mar. O que eu faço? O que eu faço? Não sei mais nada. Aí eu peguei e falei assim, vou reunir essa galera pra gente fazer um negócio bacana aqui na igreja. O que eu fiz? Essa galera começou a arrecadar alimento, mano. Imagina, 50 cabeças de gente arrecadando alimento. Nossa. Então a gente não trazia de casa, a gente arrecadava. A gente pegava um bairro e ia batendo de porta em porta, mano. E comida. Falava, olha, a gente é da Igreja Mundial do Poder de Deus e a gente vai pegar esse alimento e compartilhar com a galera que está precisando da nossa igreja, porque nem todo mundo lá tem grana. E é uma igreja que tem muita gente que tem grana, mas nem todos têm. Cara, a juventude conseguiu abastecer toda a parte básica da igreja. A gente conseguiu colocar, exemplo, tem que ter 15 cestas básicas, a gente colocava 30, Meu Deus. 20. Porque era muita gente pedindo e a molecada quer fazer, pô. Não diz a Bíblia, assim como são as flechas na mão do homem valente, sois vós, filhos da mocidade, o produto da mocidade, certo? A valentia. Então eles faziam, então a gente fazia muita comida, cesta básica. A gente se reuniu, a gente conseguiu pagar, por exemplo, tinha um negócio que a gente ia fazer lá com a sede, ia ser R$70 por pessoa. O caixa que a gente tinha, ninguém precisava pagar. O caixa que a gente tinha já conseguia trazer esse dinheiro. Então foi um negócio que fomentou bastante. Até que chegaram em mim e falaram que queriam me promover a pastor da igreja. Nossa. Não dessa igreja. 16 já. Tá com 16 anos. Gente. É porque, cara, é o dom. É o dom, saca? Aí eu peguei e falei assim, eu vou falar pra minha mãe que eu vou virar pastor de igreja, ela vai gostar. Só que quando ela descobrir quais são os termos de verdade desse trabalho, ela não vai curtir. Porque eu ia ser pastor da Mundial, não um pastor de igreja. Ou melhor, um pastor da igreja que eu congregava. Então a Mundial, ela tem ali uma igreja que precisa de um pastor auxiliar. Lá na divisa com a Amapá. Eu vou. Imagina, Meu como Deus. que pode uma criança de 16, 17 anos de idade ir? Aí também a minha mãe ia ter que assinar autorização e tudo mais. Bom, obviamente minha mãe não deixou, mano. Minha mãe falou, não, você tá louco. Você lá no Amapá. Não, mas é porque, assim, lá eram os 2 sistemas. O pastor que era o pastor titular, a igreja dava para ele um belo suporte. Ele tinha um aluguel pago, um salário, enfim. Sim. Era bem tratado. Pelo menos no meu tempo era assim, não sei como é que tá hoje lá. Isso há 10 anos atrás. É porque, tipo, 3 cultos não tem nem como não tem, fazer outro serviço, né? É porque eram 3 cultos e 3 cultos pesados. Parece que não, mas eram 3 cultos com pregação e palavra. E diferente da assembleia que uma irmã ajuda cantando, outra ajuda cantando, um dá uma saudação, o pastor ele participa ativamente de toda a atividade. Então ele participa do louvor, ele vai conduzir na canção, ele incentiva o músico, que geralmente é um tecladista, a cantar junto com ele. É um negócio bacana. Então, o pastor titular tem esse benefício. O pastor auxiliar, que no caso era o que me propuseram, como todos os pastores começaram de fato, eu ia ter um quarto na igreja, eu ia morar na igreja. Geralmente não é. Eu ia morar de fato na igreja, ter um quarto lá pra mim, eu ia ter minha privacidadezinha e tudo mais. Sei lá, o que um jovem de 16 anos leva pro que gibi? Não sei lá. Certo? Aí ia ter a privacidade e um salário. Só que, obviamente, minha mãe não curtiu a ideia, mano. Ela falou que não vou deixar meu filho embora, porque não vai, você é louco. Deus que espere. Agora não. Não, agora não vai. Aí eu peguei e falei, minha mãe não deixou, tudo bem. Saí da Mundial, que já ficou um climinha chato.
falar não pro pastor, com um clima chato. Eu peguei, fui pra outra igreja, fui recusado no Belém. De cara eu cheguei no Belém, na Assembleia de Deus do Belém, e falei assim, Perdão, minto. Na minha rua, começou o seguinte, uma mulher vestida de palhaça, os moleques vestidos de palhaço, reuniram uma galera lá na rua, lá, nas criancinhas, dando bala e falando, ô gente, vamos lá pra igreja e tudo mais. Eu falei, pô, mas cara, é da hora pra caramba, de que vocês são? A gente é do Belém, ali em cima. Eu falei, vou lá então. Peguei minhas coisas, fui lá pro Belém. Mano, na época do Restart, lembra do Restart? As calças é coloridas. Eu não cheguei a usar a calça, mas usei um óculos parecido com aquele lá. Jesus! Parecendo um besourão. Aí eu peguei, fui lá, coloquei o óculos, né? Fui lá na igreja lá, mas eu fui de boa. Era aqueles óculos que na época, gente, não, dá vergonha de falar. Mas era a minha realidade. Na época, os óculos que a gente usava não tinha lente, mano. Era só armação, sabe? Não, é chocante, né? Eu peguei e fui lá, mas era bonitinho, pá. O óculos era legal, não era nada extravagante. Sim. Aí eu cheguei e falei, olha, eu sou líder da Mundial, tem muito jovem lá, tem 50 e poucos jovens, eu sou líder, comecei do zero aqui no trabalho. Eu queria ajudar vocês aqui de alguma forma, eu queria participar do grupo de vocês de jovem, que eu acho que eu posso contribuir de alguma forma. Aí falaram, tá, você quer participar? Você vai ficar aí, senta aí 2 meses, pelo menos, pra gente te conhecer. Eu falei, tá, mas qual é o motivo, de fato, pra eu sentar? Quando eu tô em pecado, na moral, eu conheci como é que funcionava o sistema da igreja. Sim. Eu vi que eles meio que, pelo menos a pessoa que conversou comigo não curtiu muito a minha cara. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou embora daqui, nem cheguei e já tô sendo expulso, caramba. Obrigado. Eu já peguei e já falei, vou pra outro lugar. E fui, mano. Fui pra outro lugar. E a minha vida continuou a partir desse ponto aí. Tá? E hoje você lidera uma célula? Pequena. É que é muito nova também. É pequena. A gente tem 4, 5 pessoas e mais uma pessoa de outro estado. E fora a galera também que assiste as transmissões também, né? A gente faz, igual, tem a galera que faz mentoria pelo Meet. Que a gente pega um assunto que é diferente do que ele conhece, mais ou menos. Vou dar um exemplo aqui para você entender, tá? A gente tem uma noção do que é pecado. Não sei se você sabe, dentro da teologia a gente tem uma doutrina específica chamada harmatiologia, que é o estudo sobre a doutrina do pecado. Só que a doutrina do pecado ela tem as suas bases. Só que tem coisas que excedem a base, que é o conhecimento mais revelador. E eu faço essas mentorias. Então essa célula que a gente começou é pequena, de fato. Então tem aí 5, 6 pessoas, fora a galera que a gente aconselha pelo Meet, conversa pelo Meet. Né? E depois que você deu esse rolê aí, que você falava vou embora dessa igreja, daí você continuou na Mundial? Continuei nada, acabou lá o clima. Como é que você chega pro pastor e fala assim, não rolou não, mano. Daí nunca mais trabalhou com jovens? Graças a Deus não. Não, é verdade. Teve um dia que chegou um cara lá, minha mãe, ela começou ela viu que já não queria muita coisa, né, mano? Eu falei, quer saber, eu tô cansado já dessa molecada, dessa juventude enche o saco. Eu vou começar a curtir minha vida um pouco, mano. Eu tô muito dentro de igreja, você é louco, eu não sei mais nem viver. Os moleques marcam um jogo de futebol no sintético, que tem que levar R$10 valendo uma coca. Eu tenho que expulsar um demônio, eu não posso ir lá. Eu falei, não, cara, deixa o pastor faz. Eu falei, não, o pastor faz isso aí, eu faço outra coisa. O pastor tem que trabalhar. Ele não consegue jogar bola. Eu consigo, pô. Eu tô deixando de jogar a bola pra fazer o serviço dele. Aí eu peguei e falei, não vou mais, beleza. Arrumei um trabalho aqui na cidade de vocês, de Hortolândia. Trabalhei numa escola. Você vê, o cara faz curso para conseguir um emprego. Eu fiz curso e consegui um emprego na escola que eu trabalhava. Na escola que eu estudava. Olha que interessante. Cheguei como aluno, aí de aluno eu virei um funcionário ali. Legal. E cara, era de segunda a sábado, era das 7 às 4h20, só que eu sou do Ouro Verde. Era do Ouro Verde, né? Então saí de casa às 5 da manhã, voltava para casa 6 da tarde, 6h30 da tarde. Ia estudar, chegava em casa às 11 da noite. Isso de segunda a sexta, sábado eu tinha a noite de folga. Nossa. O que aconteceu? Eu gosto de falar um negócio que é verdade, cara. A nossa fé, ainda que seja chocante, ela deu um choque na nossa existência. Ela chocou em nós, deu um choque na nossa realidade. A gente estava indo por um percurso, a fé vem, atropela tudo e muda, ressignifica os nossos caminhos. A nossa fé, ainda que seja chocante, verdadeira e marcante, ela precisa ser nutrida todos os dias. Porque senão você acaba esfriando a sua fé. A nossa fé, ela é assim.
É por isso que o convívio com pessoas é importante na nossa existência. Eu gosto de dar uma expressão bem antiga, como se você pegasse uma fogueira e retirasse uma brasa. Essa brasa sozinha, de fato, ela se esfria e acaba. Se você pega madeira e coloca na fogueira, ela se transforma em brasa. O efeito é o oposto. Eu acabei me ocupando com isso, escola e trabalho. Eu não fui mais para a igreja. Eu parei de ir para a igreja assim, e já não servia mais como líder, já tinha parado de servir como líder, já não era mais frente de nada. Eu era um cara que só queria ouvir e falar de Jesus do jeito que eu falava. Porque eu tinha a promessa de pregar o evangelho em púlpitos de igreja. Só que eu era um cara mais no making off, nos bastidores ali. Eu gostava de falar de Jesus assim, cara, trocando ideia, conversando normalmente, como pessoas normais. Porque eu entendi desde o começo que as maiores vezes, ou melhor, as vezes que Deus falou mais comigo, sempre foi da boca de pessoas comuns. E eu identificava que Deus estava falando ali, ainda que ele não tivesse o arquétipo de profeta. Sabe qual é o arquétipo de profeta? Aí já começava o negócio de evangelismo. Eis que eu te digo... Não, cara, Deus falava comigo de uma forma extraordinária, chocante, intimamente, de um modo que não tinha um arquétipo. Então eu gostava de falar de Jesus assim, e Deus tinha promessa. Aí eu ia para um culto com a minha mãe. Jovem, eu vejo você pregando em tal lugar, em tal lugar. Aí eu falava... Tranquilo, cara. É isso aí. Todo jovem vai assim. É sossegado. É de verdade, obrigado. Aí minha mãe, aí ia para outro lugar, o jovem, eu te vejo pregando em tal lugar. Eu falava, o cara lá viu também, saca? Ia lá, e fui de um lugar, fui pro outro, até que um dia minha mãe chegou em casa triste, mano. Esse dia foi onde eu me converti, de verdade. Minha mãe chegou em casa triste, ela chegou em casa abatida pra caramba, muito abatida. E ela chegou em casa e não queria me contar o que estava acontecendo. E graças a Deus, eu enchi o saco dela, eu sou bom nisso, até ela me contar o que estava acontecendo. E ela contou. Ela descobriu que estava com câncer na tireoide. Meu Deus. Na região da garganta. Só que meu avô morreu de câncer. Minha avó teve câncer. Minha mãe tá com câncer. Aí passou todo um filme. Falei, cara, eu não estou pronto para perder minha mãe, não, mano. Aí eu falei, hoje eu vou me converter. De verdade. Eu sei onde buscar socorro, sabe? Tem uma Bíblia que eu não sabia nem sei onde está essa Bíblia hoje. Provavelmente não era nem minha. E eu não sabia se tinha culto ou não. E de novo, não querendo mais, de novo, alguma coisa trouxe a sua família de novo para os pés do Senhor. Exatamente. Só que ninguém era crente em casa mais. A gente estava vivendo uma outra realidade. Meu pai prosperou de uma forma diferente. Então a gente vivia com uma outra realidade. E eu peguei e falei, eu vou lá buscar a cura da minha mãe. Antes de sair de casa, eu peguei a Bíblia, dobrei meu joelho e falei assim, pai, me leva até uma igreja, eu não sei nem onde tem aqui mais, porque eu estava tão ocupado trabalhando. Peguei e subi uma rua, aí eu lembrei de uma igrejinha que eu ia com a minha mãe quando eu era mais novo. Fui lá, cara, achei a igreja aberta. E no caminho eu falava com Deus assim, Deus, vamos fazer um rolo, eu e o Senhor. Não, no desespero, cara, sua mãe tá com câncer. Aí eu falei assim com Deus, vamos fazer um rolo. O Senhor não deixa minha mãe morrer. O Senhor não precisa deixar ela sem sequela, não. Pode deixar à vontade. O Senhor pode deixar ela com sequela e tranquilo. O Senhor escolhe, o Senhor é o pai dela. Mas eu não estou pronto para viver sem minha mãe. Então, o Senhor não deixa minha mãe morrer, aí eu vou cumprir o seu projeto que o Senhor tem comigo. Vamos fazer esse rolo. Você desenhou o que você queria. E para mostrar que eu estou falando sério, eu estou indo me converter agora. E converter de verdade. Não é mais ir para a igreja, é me converter de verdade. Eu peguei e fui. Quando cheguei na igreja, as irmãs estavam cantando assim, ó, ele vai além da medicina. Sério. Quando ele estende a sua mão. Essa daí. Eu falei, Deus me ouviu, cara, de fato. Deus escutou a minha oração, respondeu através de uma canção. E minha mãe, cara, pela PUC, em poucos meses, ela já tinha feito a cirurgia, colado a laser. Nossa. A voz da minha mãe sumiu, ficou uma voz bem rouca, grave, masculina. Só que com o tempo voltou, hoje minha mãe canta na igreja. Nossa. E a partir desse momento eu me converti, mas me converti de verdade. Foi aonde eu de fato decidi pela minha vida. E você tinha quantos anos aí? Aí eu já tinha 17 para 18. Mas desde o começo ele sempre estava na igreja, com 17 anos que você... Foi. A conversão ela é algo que está para além do seu ambiente. O que é que Pedro ouviu da boca de Jesus? Na mesa da ceia. Jesus ele olha para Pedro e diz, Pedro, Satanás quis cirandar com a sua alma. Mas eu roguei por ti e preveni você disso. Pedro meio que diz, nas minhas palavras, tá? Não preciso orar, eu estou pronto e vou com o Senhor até o fim. Deus está dizendo, o diabo quis andar com a sua existência. Pedro diz, não precisa,
eu tenho competência para ir com o Senhor até o fim. Aí Deus olha para Pedro e diz, quando te converteres, cuida dos seus irmãos. Ou seja, é possível ser apóstolo, é possível ser discípulo, é possível ver milagres, reproduzir milagres sem de fato ter uma conversão na sua existência. Então o que é que eu fiz? Aquele dia foi onde de fato eu saí da mesa da ceia e fui encontrado no mar de Tiberíades, mano, onde minha conversão de fato aconteceu. E aconteceu de verdade. Eu cheguei na igreja ali do nada, dobrei meu joelho, já fui aceitar Jesus no mesmo dia. Eu já não fui para ouvir pregação. Não lembro o que foi pregado, também pouco importava. Eu sabia o que eu queria e eu sabia a quem recorrer. E eu queria recorrer de verdade. E a partir daquele dia eu fiz uma aliança. Eu entreguei a minha alma, entreguei de fato a minha alma. Deus me libertou e me livrou ao ponto de eu me escolher ser escravo dele. Então eu peguei a minha alma e entreguei para ele aquele dia ali. E falei, agora eu sou um problema do Senhor. Certo? E aí depois disso, 17 anos de idade, 17, aí passou 1, 2, 3, 4, 5 meses, e já estava liderando jovem de novo. Certo? Até aí, então, eu fugia. Estava lá mesmo, né? Fazer o quê? Liderar. Eu comecei a liderar jovem, e os jovens começaram a crescer, foi uma bênção. A gente tinha 6 jovens. Quando eu comecei a liderar, a gente tinha 18 jovens batizados com o Espírito Santo. Eles falavam, jovens assim, que oravam mesmo e expulsavam demônio e tudo mais. Não, o negócio era chocante, cara. Era um lugar que, de fato, a gente via uma entrega ali no coletivo, que é muito difícil você ver um coletivo refletir a decisão do individual. Geralmente, o individual em si, ele não consegue converter um coletivo. Entende? Então, eu vi ali a molecada se entregar a Deus. E foi engraçado, porque até então eu não era batizado, né? Nossa, e você liderava, via tudo. Porque, sei lá, era o serviço que tinha para fazer e eu queria fazer, certo? Eu não era batizado. Aí o pastor chegou em mim e falou assim, olha, Igor, a gente tem que batizar essa galera aí que tá chegando. Eu falei, pastor, já que o senhor vai batizar eles, o senhor aproveita e me batiza também, já que o senhor tá fazendo esse serviço aí, né? Aí ele falou assim, cara, você não é batizado, não? Eu falei, não sou, pastor. Eu me batizei com 8 pessoas. 5 foi o que ganhei para Jesus. Nossa. Meu Deus. Louco, né? 5 foi eu ganhei para Jesus. E eu era líder deles. Engraçado, você se batizar com o seu líder, já pensou? Que loucura? É muito louco, engraçado. Né? É louco, né, cara? Porque geralmente é um processo que deveria ser feito no começo. Só que como ninguém nunca me ofereceu e também nunca me fez falta. E é interessante que você cresceu na igreja, daí teve um período que você, não quero mais saber. E depois que você foi se converter. E isso acontece até os dias de hoje, né? Sim. Muitos jovens, tipo, meu pai é cristão, tô indo. Mas aí chega um momento da vida que a gente realmente começa a conhecer Jesus de uma forma diferente. Porque antes era só culto, liturgia, essas coisas. O conhecer a Deus, ele transcende o conhecimento teológico. Transcende. Eu vou porque tem muito cara que critica a teologia sem nunca ter feito. A minha crítica é real. Eu fiz teologia, eu posso criticar assim, com conhecimento de causa. O conhecimento que Jesus propõe em João 8,32 não é teológico. É um conhecimento que excede o conhecimento humano. Ele é um conhecimento experiencial, que passa pela via da experiência. É um conhecimento que é acessível a quem é letrado e quem é inculto. Ele não depende do seu nível de informação para ser real na sua existência. Todos conhecem na mesma proporção, ainda que alguns possam descrever de uma forma diferente. É um Deus que se completa no coletivo, só que não é pedaço no individual. Ele é completo no individual também. Então é um Deus que é presente por completo na vida de um indivíduo, ainda que ele não sabe explicar Deus. Como a minha avó era assim, minha avó Tonha, ela não sabe explicar. Ela é analfabeta, poxa. Certo? Mas ela tinha muito Deus na vida dela. Você via transpirar Deus ali na existência dela. Então a minha avó de fato conhecia a Deus, ainda que ela não pudesse explicar. Eu acredito que isso também é uma tática de Deus para preservar a nossa fé. Eu estava conversando com um rapaz e a gente chegou num impasse muito legal, né? Que eu gosto demais quando a gente chega em um ponto onde há uma discordância, porque é onde vai surgir a ideia C, que é a ideia mais importante do que a A e B. Certo? A ideia C é o extrato da ideia A e B. E ele falou assim para mim que a fé dele estava de fato abalada. Aí eu perguntei para ele, o que você define de fato como fé? E ele respondeu, fé para mim é crer em Deus. Eu falei, não tem nada a ver. Fé não é crer em Deus. Isso é a sua crença. Porque a fé é firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Você já reformou alguma casa alguma vez?
Você pode mexer no telhado, na parede, mas nunca no firmamento da casa. Então, fé é algo que não pode ser alterado. Por isso que excede a informação. A crença que temos em Deus, ela se modifica. Você não crê em Deus de uma forma diferente do que você crê hoje? Você não amadureceu na fé? A sua perspectiva sobre Deus, de fato, não é mais abrangente? Mais o leque não é maior? Então, a nossa crença muda. A nossa fé, não. A nossa fé é inabalável. É o status de crer ou não. Então, eu falei isso para ele. A nossa fé excede a nossa crença. Você está conseguindo entender? Você está com a cara assim? Eu estou processando. Tá, vamos lá. De novo, para você conseguir entender. Fé é firme fundamento. Ponto. Fé é firme fundamento. É o que sustenta tudo. Está aqui. Fé é o que sustenta tudo. Aqui são as minhas crenças. Como eu enxergo Deus. O que eu acho que Ele gosta, o que eu acho que Ele não gosta. O que eu acho que Ele disse, o que eu acho que Ele não disse. Isso aqui são as minhas crenças. Isso eu posso colocar aqui, trazer para cá, porque eu acreditava assim, eu li um texto que mudou minha concepção, então eu crio assim. Só que a fé, ela é inabalável, ela não pode se mover, porque é firme fundamento. Então a nossa fé transcende a informação e crenças. Entende? Por isso que não passa pela via da informação, mas pela via da experiência. Eu vou usar um último exemplo aqui para você conseguir entender. O chuveiro da sua casa é elétrico ou não? É. Perfeito. Sabia que... Posso chutar a marca ou não? Lorenzetti. Eu acho que provavelmente. Lorenzetti. Sabia que a Lorenzetti tem impacto de fato com Satanás, né? Não, sim. Ela só queima de noite e no frio. Você achou? Já tava se benzendo já, né? Não. Tava banho no balde. Olha, no balde. Exato. Então assim, o chuveiro, você vai lá, tá no frio, trabalhou o dia todo, aí de repente você vai lá e vai ligar o chuveiro e ele acende o LED do Natal. Já viu esse LED acendendo? Ele faz assim, ó. Aí você, caraca, mano, eu não acredito, queimou o chuveiro. Aí o que você faz mesmo assim, você liga o chuveiro e coloca a mão embaixo. Esse ato de colocar a mão embaixo transcendeu a informação. A informação diz, você olhou e viu, o chuveiro queimou. Coloquei a mão embaixo, realmente, ele queimou. A experiência da água gelada na sua mão convenceu você. Tá conseguindo entender o que é fé aqui? Sim. Conseguiu convencer você que de fato você não tem banho quente hoje. Então, o que de fato liberta é essa fé, que não passa pela via da informação, que transcende a crença. Tá conseguindo entender agora? Que transcende a crença, mas que convence ao ponto de você morrer por aquilo que você não sabe explicar. Isso é fé. Muito profundo. Você pode assistir esse pedaço aí e ficar pensando. Entrando então agora de fato no tema que é evangelismo, aqui no Pod Crente, o nosso segundo episódio. Igor, hoje você é um evangelista. Certo? De ofício. E pra você, lógico, eu acho que evangelismo é pra todo mundo, eu acho que na Bíblia fala isso, pregar evangelho a todas as pessoas. Mas você acha que hoje tem tem pessoas com chamado específico? Tem, obviamente. Primeira pessoa, o chamado específico não está no como você faz, mas como você interpreta o que você faz. Ponto. Eu sou um evangelista de fato, de ofício. Eu não sou somente consagrado evangelista. Eu evangelizo mesmo. Então eu preciso entender o que eu faço. Porque da forma que eu entendo, da forma que eu leio o que eu faço, eu mudo o jeito de fazer. Então hoje nós temos, eu particularmente digo com experiência de causa, cada 10 evangelizados, 9 são desviados. 9. Isso é verdade. Então, mas nosso país, ele é o maior país cristão do mundo. Nós somos o primeiro em transtorno de ansiedade, o quinto em depressão, e o oitavo, acho que não vou poder falar aqui, porque é uma palavra pesada, certo? Que é um indivíduo que ele interrompe sua própria existência, certo? Tá. Entenderam, né? O que eu quis dizer. Sim. Então, nós somos um país que, em volumetria, somos extraordinários. Só que o conteúdo do volume que temos é risório. Exemplo, como evangelista que de fato sou. Não sei se vocês já viram, né? Eu fiz uma aliança com um cara que ele é dono de uma distribuidora de citros, cara. Aí ele, toda vez que eu vou evangelizar, ele me dá caixas de mexerica. Aí eu vou lá e falo assim, você, rapaz, o senhor gosta de mexerica? Aí ele fala, gosto. Ele acha que eu vou vender para ele, né? Eu falo, o senhor acabou de ganhar de graça 2 mexericas. Aí ele fala, de graça? Eu falei assim, Ele vem aqui,
pega 2 mexericas. Aí ele fala assim, cara, valeu. Eu falei assim, cara, já que você aceitou, posso fazer por você uma oração? Aí ele falou, pode. Eu faço uma oração por ele. Aí ele fala, já foi da igreja, velho. Aí eu faço uma pergunta pra ele, por que você saiu da igreja? Porque não me enquadrava lá. Eu falei, se não se enquadrava com a Bíblia, ele falou assim, não, eu não me enquadrava com o jeito da igreja mesmo. Ou seja, eu prefiro preservar o meu jeito, sacrificando uma alma, ao invés de preservar essa alma e sacrificar o meu jeito. Então, a Bíblia fala, ide por todo o mundo, fazer discípulos em todas as nações. Perfeito, cara. Isso de fato é verdade. Charles Spurgeon tem uma frase que diz que o evangelismo acho que eu mandei para você isso aí, um mendigo contando a outro mendigo onde ele encontrou pão. Só que quando nós encontramos um mendigo que de fato precisa comer pão, nós não aceitamos que ele coma pão do jeito dele. Nós queremos fazer com que ele coma pão do nosso jeito. Exemplo, eu estou te dizendo algo que me incomoda. Eu já cheguei em igreja que eu não pude pregar porque eu não tinha uma gravata. Igor, faz parte do nosso uso de costume. Não, perfeito. Desculpa, de fato, eu na próxima vez posso vir de gravata. Mas eu fui interrompido. Eu já vi obreiros sendo removidos do púlpito da igreja, escandalizados mesmo, porque naquele dia ele não conseguiu colocar o uniforme para ir para a igreja. O paletó e a gravata. Então, a irmã, ela tem que se vestir como eu me visto. O irmão tem que se comportar como eu me comporto. O linguajar desse cara tem que ser como o meu. E crendo ou não, a gente está valorizando a água do bebê e jogando o bebê fora. Sendo que, na realidade, o que de fato importa é o indivíduo que está sendo deixado de lado. Entende? Então, assim, a gente tem na Bíblia essa diversidade, né? A gente tem um cara maluco, que é João, apóstolo de Jesus, que quer tacar fogo numa cidade, porque a galera não curtiu muito a pregação dele. Aí ele fala, mestre, posso colocar fogo nessa cidade em teu nome? Aí Jesus ele repreende ele da seguinte forma, de que espírito sois? O que ele estava fazendo ali era um link entre o que Elias fez com o que ele queria fazer. É bíblico? Só que eu não faço assim. A gente tem João, que tinha essa fúria. A gente tinha Pedro, que era a língua solta. Que nem diz o escritor do Guia Fácil, a língua mais rápida do Velho Oeste. Certo? Nós tínhamos um profeta forte. Amós era forte pra caramba. A gente tinha um cara que foi praticamente um ouvido de Deus, um ombro de Deus. Obadias, que Deus ele descreve uma fúria gigante que ele tem ali do povo de Edom. A gente tem um cara covarde, Jonas. A gente tem, Jonas é covarde pra caramba, cara. A gente tem Salomão, mulherengo, certo? É um cara que a sua inteligência e sabedoria o conduziu à via da loucura. Então, se a gente tem toda essa diferença, por que a gente quer uniformizar as pessoas? Sendo que não é isso que Deus de fato quer. Então, nós evangelizamos. Você perguntou para mim se de fato tem pessoas que nascem com essa vocação? A resposta é sim. Mas, infelizmente, grande parte das pessoas que não têm vocação estão evangelizando por aí. Então eu tenho que refazer um trabalho que não deveria ter sido feito. Olha só que coisa louca que eu vou falar aqui. Talvez não me interprete mal, pelo amor de Deus. Tem muitas pessoas que estão atrapalhando o evangelho evangelizando. É verdade. Pior que é verdade. Porque, principalmente na internet. Para você ter ideia. Eu sei que a minha pregação ela tem um prazo de validade na sua existência. Eu vou pregar para você uma vez, duas, talvez um ano. Vai chegar um ponto que minha mensagem é bem fácil de entender. Que você vai falar, eu quero um conteúdo um pouco mais complexo. Eu já não vou servir mais para você aqui. Você vai para outra pessoa. Simples. O meu trabalho é, de fato, trabalhar com essa simplicidade. Porque eu encontro Jesus aqui. Jesus ele é tão simples no seu modo de pregar que talvez hoje ele não seria considerado um grande pregador dos nossos púlpitos da igreja. Imagina só, chega um cara que vai pregar e esse cara ele prega sobre os conceitos teológico das 5 solas. Aí o pessoal fala, cara, que profundidade. Aí vem um rapaz e diz, um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse, pai, me dá a minha parte, eu quero ir embora. Então a simplicidade dele é chocante. Infelizmente a gente não tem paladar para apreciar isso. Entendeu? Então acho que eu respondi a pergunta. Respondeu. Dá certo. E Igor, você mesmo falou que hoje a gente está, a doença do século é a ansiedade, a depressão. E como eu posso evangelizar uma pessoa que está prestes a cometer um suicídio? Porque eles criam, eu já tentei, criam muitas barreiras, igual você falou,
Porque eu não uso a roupa que eu deveria usar para ir nessa igreja, eu não vou aceitar a palavra de Deus, daí vai criando barreiras especialmente para essas pessoas. Essas pessoas estão certas. Essas barreiras, elas existem e são reais. Nesse ponto, elas não estão erradas. Sim. Elas estão certas, elas vão ser rechaçadas e vão ser mandadas embora da igreja. Ponto. Elas estão certas nesse ponto. A doença do século é que nós ensinamos o que crer, não como viver. É verdade. Nós ensinamos como você deve crer, como você deve adorar. Só que o nosso Deus, de novo, não me interpretem mal o que eu vou falar aqui, tá? Eu preciso falar, porque vai que vocês... A gente trouxe o Satanás para participar. Não é. Tá, vamos lá. Pode crente, você pode. Perfeito. Ó, vamos lá. Eu vou falar um negócio aqui, não me interprete de novo. Tudo bem. Eu não ligo muito pro arrebatamento da igreja. Ponto. Isso aí é com Jesus e ele vai nos levar quando ele quiser. Ponto. Eu me preocupo com o meu agora. Porque eu não posso sacrificar o meu presente em prol de um arrebatamento que ainda não aconteceu. Tu consegue entender? Uhum. Vamos supor que o arrebatamento vai acontecer em 2035. Que ano que nós estamos agora? 2023. Então, eu vivo pelo que vai acontecer em 2035, sacrificando 2023, 24, 25, 26. Então, quando eu chegar em 2035, eu já não existo mais. Eu tenho uma pregação que eu uso o Salmo 42, que é, ou melhor, João 10:10. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O que é que o diabo rouba, mata e destrói? Ele tem a capacidade de destruir um ser humano sem remover desse ser humano a existência que ele tem. Então você toma café da manhã, almoça, janta, vem para a igreja, adora, fala em mistério, pula, cai no chão, mas você está morto por dentro. Então nós sabemos como adorar, mas não sabemos como viver. Então onde é que de fato existe esse problema? Esse problema é que o mundo tem sede de Deus e eles não sabem o que de fato faz com que eles tenham toda essa agonia. Vou te dar um exemplo. Nós somos iluminados pelo Evangelho, sim ou não? Somos iluminados pelo Evangelho. Só que para quê? Essa é a pergunta. Nos foi confiado informações que salvam a alma de alguém. E nós somos lançados ao mundo que nós somos cercados de pessoas que agonizam por aquilo que não sabem. Agonizam por aquilo que não sabem o porquê estão de fato sofrendo. Então, o salmista, no Salmo, agora sim, 42, ele diz: eu tenho sede de Deus. Ou seja, a minha alma tem a ausência de um Deus onipresente. Como que é possível um Deus ser onipresente, estar em todos os lugares, mas esse Deus onipresente, poderoso, profundo, completo, sem nenhum tipo de dependência, ele não é presente na minha vida? Mas o povo que se diz povo de Deus, que eu me incluo nisso e faço parte disso, me apresenta um Deus que de fato não encontro nele plenitude. Porque aonde é que Deus se manifesta? É a pergunta certa. Eu lembro que uma vez eu fui pregar em Santa Catarina, aí a gente foi lá, né? Pô, cara, a melhor parte do culto é quando acaba. E a gente vai comer na churrascaria e tudo mais. Aí eu fui lá comer e eu tô lá amassando, gente. De jeito bem crente, gospel, sabe como é que a gente come, né? E eu lá comendo lá bastante e de repente um jovem falou assim: varão, Deus me chamou para pregar contra o pecado. Eu falei: cara, olha, isso é bom, velho. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você compartilha para a igreja os seus pecados, como eles reagem? Aí ele olhou e fez mais ou menos essa cara que você fez aí. Ele olhou e fez assim. Aí eu peguei e disse: você acha que Deus chamou você para pregar contra o pecado dos outros? Nossa. Sério. Você só acusa aquilo que você acerta, poxa. É verdade. Você é adúltero. Verdade, adultério é pecado, pô. Eu não estou dizendo que não é. Sim, sim. Mas eu aposto que eu sou achado em falta em outro ponto. Mas como eu acerto em pontos em que você erra, eu tenho a falsa sensação de ter autoridade sobre a sua existência. Então eu não te contemplo como semelhante. O que é que Jesus ele diz? Eu vou separar aqui um grupo, tá? O pessoal da esquerda e da direita. Vocês da direita vão para a casa do meu pai, que a gente vai fazer um churrascão. As bodas que vai começar. Vocês da esquerda vão tudo pro quinto dos infernos. Aí a galera fala: não, mestre, mas em teu nome expulsei demônios. Quem é que expulsa demônios em nome de Deus? Ou melhor, eu vou afunilar. Quem é que expulsa demônios em nome de Jesus?
Quem é que cura? Em teu nome nós curamos. Quem é que cura? Em teu nome nós realizamos prodígios. Quem é que realiza prodígios em nome de Jesus? A resposta é o povo de Deus. Só que Jesus, ele diz, quando eu tive fome, foram eles que me deram de comer. Quando eu fiquei desabrigado, foram eles que me deram abrigo. Ou seja, vocês não compreenderam que a cabeça da igreja estava no trono o tempo todo do lado do Pai. Só que os nervos e a pele estavam em cada pequenino. E vocês fizeram com que a religião de vocês morresse em si mesmo. E elas não transcenderam ao próximo. O seu próximo não é a pessoa que está mais perto de você, mas é a pessoa que reflete quem você é de fato, em substância. Então, não adianta chamar o nome de Deus de fato. O que importa é o quanto a sua fé frutifica. Quer um exemplo aqui para você entender? A Bíblia fala assim, ó, que nós devemos frutificar, certo? Sim ou não? Sim. Perfeito. A primeira coisa é, nós somos indivíduos leigos assim e vivemos nossa vida normalzinho. Não sabemos nada. De repente, faz sentido a fé cristã. E nós agora somos convertidos. O primeiro passo é conversão. O colateral da conversão é a espiritualidade. Sim ou não? Sim. Cristão e espiritual. Isso é bom, não é? Sim. E depois da espiritualidade, temos a santificação, que na minha concepção é um processo único que tem um efeito em doses. Então, santificado sou por Cristo. Na cruz do Calvário sou resgatado por Ele, comprado por Ele. Então, esse reflexo desse resgate vai se manifestando. Então, nós temos um cristão que é espiritual, santificado e convertido. Esse é o modelo de um cristão ou não? Sim. Na verdade, falta um elemento que ninguém diz, que esse cristão tem que refletir tudo isso na sua humanidade. Isso é tão difícil, né? Exatamente, porque eu sou cristão, sou, evangélico, sou, espiritual, sou. Só que se eu deixo de ser humano para ser somente espiritual, eu desbalanceio a balança cósmica e eu sou achado em falta. Entendeu? Nossa, profundo. É legal, né? Uhum. É que a nossa natureza é pecaminosa, né? Então combater isso e tentar refletir isso todos os dias é meio... Onde é que Deus vai libertar você do pecado? Essa é uma pergunta interessante de ser feita. Deus já anulou. Deus já anulou o poder do pecado na sua vida. Colossenses capítulo 2 fala sobre isso. Que Deus anulou a culpa do pecado, o poder do pecado na sua existência. Ele anulou. Só que quando de fato seremos libertos do pecado? Quando a gente é no céu, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que Deus tem que fazer para de fato remover o pecado da nossa existência em plenitude é trocar a nossa natureza. E enquanto isso não acontece, somos dependentes de Deus. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Ele diz que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu pratico. O princípio da humildade é a consciência do eu. Se eu sei quem sou e entendo qual é a minha natureza no estado que eu estou agora, eu consigo me relacionar com qualquer pessoa. Porque eu não me sinto melhor do que ninguém. Verdade. E Igor, uma pergunta. Tem uma passagem na Bíblia, em Mateus 10,14, se não me engano, que ele fala que se você for em uma cidade, o povo rejeitar a palavra que eles estão falando, que tipo, eles tiram o pó, deixam o pó dos pés. Tem, como você vê esse versículo? Tipo, tem um certo ponto, tipo assim, eu evangelizei, você recusou, tipo, aí fala, né, que não dá pérolas aos porcos. Certo. Como você vê essa visão? Eu vejo o seguinte, cara, a primeira coisa, aquilo que faz sentido para mim, talvez não faça sentido para o próximo. Se ele não aceitou aquilo que para mim faz sentido, eu vou embora sem modificar a sua vida. E não levo nada dele, como também para ele nada deixo. Então nem a poeira daquela cidade eu levo. Eu sacudo ela e vou embora. Eu preciso tocar a minha vida e tocar aquilo que Deus mandou eu fazer. Mas você acha que chega uma hora, tipo assim, vamos supor, eu fico lá tentando, tipo, evangelizar a pessoa, lógico, não invadindo o espaço dela. Certo. Mas, tipo assim, ela, tipo, não quer. Chega uma hora que, tipo assim, pra essa pessoa não tem mais jeito, tipo assim... Não, é o seguinte, ó. Jesus, ele fala que ele tem ovelhas que são de um aprisco que não é dele. Ou melhor, que não é este. São apriscos espalhados no mundo todo. Talvez eles não vão ter a nossa configuração de fé. Não vão ter. Para eles, a nossa fé não fará sentido.
O seu trabalho é anunciar a forma que você de fato conhece, porque a nossa fé, ela é parida do judaísmo, certo? Sim. Então, desde o judaísmo, nós temos ali a promessa de um Messias que nós cremos, que se configurou em Jesus Cristo de Nazaré. Compartilhamos esse reino de Deus. Muitas vezes, não dessa forma, porque o reino de Deus, ele não é nem comida, nem bebida. Entende? Não é. Então, a gente tem que entender sobre isso. A gente é sal da terra e luz do mundo, certo? Certo. Perfeito. Quais são as propriedades que o sal tem? Dá sabor. Sabor. Não apodrecer. Não apodrecer? Então ele dá sabor e preserva. Conserva. Conserva. Preserva. Qual é a outra? Ele dá sede. É verdade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é se tornar um indivíduo tão iluminado, porque o evangelho tem que de fato frutificar em mim, que as pessoas vão querer saber qual é a fonte da iluminação que eu tenho. Sim. Quer que eu te dê um exemplo? Eu trabalhava no Atacadão. Isso aí é quando eu era jovem. Certo? Eu trabalhava no Atacadão. E de repente... Não, aqui tem bastante. De repente, olha só, essa história aqui, cara, vai mexer com a fé de vocês. É um testemunho bem bacana. Eu trabalhava no Atacadão. E eu comprei uma Bíblia do pastor Lucinho Barreto. Conhece o pastor Lucinho Barreto? Muito bom, muito bom. Só que na época que eu comprei, era uma Bíblia do Leão de Bronze. Eu sou louca por Jesus. Eu louco por Jesus, eu comprei essa Bíblia aí. Inclusive foi a primeira Bíblia que eu comprei no Mercado Livre. De todas, assim. Sim. Comprei essa Bíblia, só que eu li essa Bíblia no finalzinho do trabalho, no finalzinho do almoço, ia lá almoçava e ia lá pro fundo ler a Bíblia. Cara, eu li a Bíblia faz muito tempo e sempre aparece um negócio novo que eu nunca vi ali. É legal pra caramba, né? É da hora, né? Você lê umas 15 vezes, na 16 rolou. Faz sentido. Na 17ª também tem. Então assim, eu peguei, fui lá e comecei a ler essa Bíblia. Aí chegou um cara e começou a ouvir o que eu falou, o que você está lendo aí? Eu falei, cara, eu tô lendo isso. E o que você entendeu sobre isso? Entendi isso, entendi isso, entendi isso. Então ele começou a... Ele procurou. Procurou. Uma pessoa, 2, 3, 4. De repente tinha 7, 8 pessoas ali. Só eu começando a falar. Sim. Então chegou um ponto em que eu já não conseguia mais ler a Bíblia no trabalho. Eu tinha que ler em casa e explicar no trabalho o que eu li em casa. No culto na hora do almoço. Só que eu via que mais ou menos assim, longe da gente, tinha um cara que não gostava. Ele ouvia o que eu dizia e ele não chegava perto. Ele era um cara gay. Ele falou, cara, por que esse cara não chega perto de mim, mano? Passou uma semana, 2. Falei, cara, vou resolver esse negócio aí. Crente não fica o espírito, contente o espírito, tem que ter 8º lá. O espírito falou comigo, cara. Ele não quer chegar perto de você porque ele acha que ele vai ser repreendido pelo seu comportamento sexual. Eu falei, cara, o transformar é de Deus. Eu não transformo ninguém. Então o meu trabalho é um só. O que eu fiz, na hora que a gente foi entrar, porque o Atacadão tem ali a parte dos funcionários, e a gente dá de cara pro hortifruti quando a gente entra pra loja. E era quinta-feira verde. Era a quinta-feira onde estava bombando o hortifruti. E esse cara trabalhava na balança do Atacadão. Não sei se ainda tem hoje isso lá. Tem. Na hora que ele foi entrar, eu entrei junto com ele e peguei na mão dele e entrei com ele de mão dada. Sério? Todo mundo olhando assim. Aí eu entrei com ele de mão dada assim, dei um beijo na cabeça dele, abracei ele. E fui andando com ele de mão dada. Aí ele falou assim, Igor, não leva a mão não, cara. O pessoal vai achar que você é gay. Eu falei assim, cara, o pessoal vai achar que você virou crente, mano. Eu falei pra ele. Então, naquele momento, na próxima reunião que a gente teve, ele já estava lá com a gente sentado. Nossa, quebrou uma barreira ali. Até onde você tem a capacidade de colocar a sua mão? Jesus, ele foi em Gadara. Você sabe como é que era Gadara ou não? Sim. Era cheio de cavidade na rocha, onde a galera colocava ali um pessoal que morria. Rabino, mano. Limpo. Cheio de costume judaico. Jesus, ele era judeu. E foi assim até morrer e ressuscitar. Ele vai na cavidade dali e toca a mão num cara imundo, velho. Provavelmente aquele cara não estava cheiroso. Ele tinha dentro no seu... ele estava com cheiro de fezes, cara. Urina. Ele era pior que um andarilho, pô. E Jesus coloca a mão naquilo e resgata do meio de 6.000 demônios o ser humano para fora. A pergunta é, até onde você é capaz de colocar a sua mão? Entendeu? Então, você tem que colocar a sua mão em lugares que você não gostaria de colocar. Porque talvez a vida de alguém dependa disso. Eu vou contar uma história rapidinho aqui para vocês. Eu estava dando uma aula para 2 moleques bobos. O Lucas e o Pedro. Depois eles acham que eles vão assistir, eu espero que não. Não me engano, espero que sim. A gente estava na mesa, sentado tomando sorvete.
Nesse dia, eles pagaram o sorvete, Deus fez um milagre ali. Aí eles, eu falando pra eles sobre pregação, aí eles falaram assim pra mim, cara, mas a gente quer aprender umas frases de efeito, mano. Porque a gente quer fazer a igreja da glória a Deus e tudo mais. Cara, eles foram honestos comigo. A maioria dos pregadores quer isso mesmo. Eu peguei e falei assim, beleza, deixa eu só te dar contar pra você uma história aqui. Uma mulher, tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, ela cortou os seus pulsos. Isso foi de noite. Ela foi levada às pressas para o hospital. Quando foi 5 da tarde, ela se deu alta. Conseguiu ficar ali melhorzinha. Costuraram ali, fizeram uns pontos no braço dela. Ela enfaixou os braços, os pulsos. E foi para casa. E falou assim consigo mesmo. Eu fracassei na primeira tentativa, mas hoje eu consigo. Ela sabia onde tinha uma ponte alta. E de repente ela fala, mas antes de fato me matar, acabar com a minha existência, eu vou na igreja pela última vez. Contar para Deus que de fato eu desisti da minha vida. Ela vai, veste uma roupa de manga longa, cobre os pontos, cobre os pulsos, passa uma maquiagem para de fato ela não ser vista como alguém doente ou pálida pela perca de sangue que ela teve durante a noite. E quando ela chega na igreja, é você que vai pregar para ela. Qual é a frase de efeito que você quer para salvar essa alma que está ali fora? Aí ele falou assim, eu já não quero mais nem pregar direito. Nossa, mas é forte. É responsabilidade, né? A pregação ela é uma responsabilidade muito grande. Existem 2 tipos de pregadores. Os normais e os pregadores de verdade. Os normais são aqueles que são responsáveis por preencher a lacuna das 8h30 às 9h. Pregadores normais. Os pregadores de verdade, eles não enxergam assim. Eles enxergam pessoas que estão morrendo e morrerão se não tiverem contato com a verdade que modificou sua existência. Então ele precisa pregar o evangelho para essa galera aí. Então ele não tem paz. Sabe o que a Bíblia diz? Que você não deve dar pérola aos porcos, né? Sim. Sabe qual é a diferença da pérola para todas as outras preciosidades? A pérola é a única coisa produzida sob a dor. Por que os portais, as portas do céu são feitas de pérola? Porque foi somente pela dor de Jesus que podemos ter acesso àquele lugar. Então, mas também temos as nossas pérolas, aquilo que é produzido sob a nossa dor. Então, aquilo que de fato me causa dor é, eu não gosto do país que eu tenho, nas condições que eu tenho, e não gosto dos pregadores que eu tenho aqui no meu país também. Ainda mais a referência de muita gente aí, eu não curto nem um pouco. Porque eles vão perpetuar aquilo que eu não gosto. Entende? Eu não gosto daquilo. Tem pessoas... manchando, né? Acaba. Então aquilo me causa dor. Então nessa dor existem produções que são feitas. Eu não digo de sermão. Não, mano, eu não tenho esboço. Eu não prego com esboço. Mas eu procuro ser o mais fiel àquilo que eu acredito. E o mais simples. Para que todos tenham acesso àquilo que me modificou primeiro. Sim. É isso. E hoje eu acho que, ainda mais com a internet, a gente tem muitas formas de evangelizar, né? Pra você, tipo assim, eu acho que não tem uma forma certa, né? Não existe. Mas, tipo, como posso explicar? Hoje as formas de evangelização inúmeras. Inúmeras. E então, tipo, não é errado, vamos supor, tem uma pessoa que ela, tipo, ela não consegue chegar, tipo, eu chegar nela e falar assim, e começar a falar. Uhum. É errado ela usar outros meios, tipo, vou pela internet, vou postar meu versículo todo dia, ou vou postar no store, vou postar alguma coisa assim. Tem errado, tipo não, assim? Ó, é o seguinte, cara, a gente é cheio de regra, mano. Sabe qual foi o primeiro pecado da Bíblia? Vocês têm vergonha de responder, né? Se eu responder errado pro cara. Não, vamos lá, ó. O primeiro pecado da Bíblia foi a adição. Tem um texto na Bíblia que fala assim, ó, Deus diz, não coma a árvore. O que Eva disse para a serpente? Ele mandou eu não comer nem olhar para ela. Ele não disse para não olhar para ela. Então, o primeiro ponto do declínio é a adição. Não, cara, não existe uma coisa certa. Existem meios. Você acha que, no fundo do meu coração, agora humildemente eu falo isso aí, um ser humano com a mente caída, a Bíblia diz que Adão, ele é como Deus, que agora, por conta própria, ele consegue ter discernimento entre o bem e o mal. Mas quem é que disse que o discernimento de Adão era certo?
O primeiro discernimento que Adão teve foi entender que o que Deus produziu era ruim. Eu preciso cobrir a minha nudez porque eu não quero ficar exposto. Sendo que Deus criou Adão para ser exposto. Nossa. Deus não criou ninguém para ser escondido. Deus criou a gente para ser exposto. Então a adição é o problema. Então, cara, evangelize. Não existe... A forma errada que eu vejo a galera evangelizando é a galera que acha que sabe evangelizar. Eu sei evangelizar e é assim que faz. Fora disso não há evangelismo. Mentira, mano. Ditar regras, né? Eu não acho interessante ditar regra para ninguém. Porque definir é impor limite. E eu não gosto de impor limite a ninguém. E no mais simples, igual você falou, aparece Jesus, tipo, tocando. Uma chocante. vez eu tava descendo a 13, daí sabe aqueles caras que ficam lá tocando violão, na simplicidade, eles nem sabem cantar muito bem, e ele tava tocando o hino da harpa, eu lembro. E, tipo assim, as pessoas passavam, mesmo eu passei, eu não parei. Mas sabe, quando Jesus vem te acompanhando e você vai indo, e só dele tá cantando lá. E tipo, uma forma de evangelismo muito simples, que as pessoas nem dão bola. O evangelismo é compartilhar aquilo que você vive. E você às vezes vive de um jeito diferente de mim. De novo, não existe padrão. Deus não trabalha com forma. Deus faz seres humanos às coxas. Já ouviu aquela expressão? Feito às coxas? Isso aí é quando o cara fala um trabalho mal feito. Aí o cara fala que está feito às coxas. Não é que está mal feito de verdade. A origem da expressão é que na época que as telhas eram produzidas, eles não tinham formas. Então eles pegavam na coxa e modelavam o barro. Só que o cara tinha a coxa gordinha igual eu. Aí o outro cara tinha a coxa mais fininha igual o fulano ali, ó. Coxa mais fina que a minha. Então quando eles iam encaixar a telha, elas não tinham encaixe, porque uma era maior e outra menor. Então o que é ser feito às coxas? Cada indivíduo é feito de uma forma. Deus não quer tirar a sua singularidade. Porque talvez esse seja a preciosidade que ele colocou em você. Sim. Então você sabe editar um vídeo, certo? Evangelize dessa forma, editando um vídeo de um cara que você sabe que prega bem. Você é uma pessoa que sabe fazer thumbnail. Faça isso. Não queira fazer como o outro faz. Sabe por quê? Porque você é importante do seu jeito. Sabe, uma coisa que é legal pra caramba, né? A gente gosta de cuidar da pele. A gente passa ali. Eu não gosto, particularmente. Eu tenho 2 sabonetes que minha esposa comprou agora pra mim, que é um pra esfoliar o rosto e outro pra lavar a cara. Todo dia você tem que lavar. Aí ela me lembra de lavar. Não, eu tô brincando. Porque eu, como homem, cara, o mesmo sabonete que eu passo na axila, eu passo na cara, no cabelo. No pé. Eu sou um cara normal. Como todo. Eu acho que. Claro que pessoas como eu estão ficando cada vez menores, assim, né? Certo? Então, assim, hoje tem a galera passando maquiagem, nada contra. Só polêmica. Certo. Mas, ó, na moralzinha, certo? Cada um tem o seu jeito. Nós somos um corpo. E às vezes a gente acha muito legal colocar um colar no pescoço. Sim. Verdade. Colocar um anel no dedo, uma pulseira legal, um tênis bacana. Só que o que de fato faz o nosso corpo existir são aquelas coisas que nunca viram a luz. É um pâncreas que funciona no escuro, certo? É o estômago que de fato digere toda a comida, é o intestino que produz ali, ajuda na digestão e joga fora aquilo que não é bom. Então as coisas que são importantes geralmente não são vistas. É por isso que são importantes. Verdade. A gente olha o cara em evidência, só que você não sabe quanto minha mãe ora por mim, quanto meu pai ora por mim. Então eu tô pregando, eu tô na frente da lança. Só que a lança, se não tiver a sua haste, a sua base, ela é uma arma inútil. Então cada um tem o seu potencial e cada um vai evangelizar de um jeito. E ser pregador, cara, é a forma mais boba de evangelizar, certo? Porque antes de pregar, alguém teve que me ensinar. E antes de alguém ensinar para ele que me ensinou, alguém teve que converter o cara que deu aula para ele. Então é só um jeito. Se Deus ele é infinito, ele não cabe numa pregação. Verdade. E geralmente, pelo menos sempre quando eu via vídeo na internet, tem toda uma regrinha. Primeiro passo, segundo. Então, hoje, se alguém falar assim, ó, não sei evangelizar, eu morro de vergonha, tipo assim, de o que o povo vai pensar de mim, o que você fala é, seja você. Basicamente. Só, seja você, porque geralmente você, sendo você é uma versão ruim. A gente só melhora quando a gente copia alguém, né? Essa é a verdade. É verdade. Mas talvez, cara, essa versão é a versão única, que de fato importa. Entendeu? Eu vou te falar uma coisa que é legal pra caramba, sabe? A gente que evangeliza há bastante tempo, a gente nunca sabe o que dizer. E você foi aquele evangelista da rua, tipo, já. que sai com a Bíblia, vai lá no meio da praça e começa a pregar lá. Eu só não fui no ônibus, porque é embaçado, certo? Mas já fui, eu já fui religioso pra caramba. Eu já fui mais, assim, de um nível que não precisava.
Quer que eu dou um exemplo? Tomar banho de roupa, mano. Louco, sério? Sério. Eu aprendi isso com o meu pastor. Não, ele comeu a Bíblia, então... Você tá entendendo? Então, assim, a gente... É tipo assim, tipo Big Brother, saca? Meu Deus. Mas assim, não precisa, eu era pregador assim, cara. Já fui pregador assim, de suar. Eu andava tanto de sapato que o meu sapato, ele embaixo era comido pelo chão, assim. Sabe quando você anda muito e faz um buraco no sapato? E o pior é quando eu gostava de chegar na igreja e orar embaixo. Porque se o pastor me chamasse pra lá em cima, de joelho, todo mundo ia ver o buraco do meu sapato. Então eu sempre usava meia escura, até hoje. As mídias não eram muito... Ainda bem que eu sempre usei sapato, meia da cor preta, pra não aparecer, sabe? Então era assim, sapato, camisa e camisa social. Eu era desse jeito. É porque, lembra que eu falei pra vocês que esse contato, ainda que foi legal, me prejudicou um pouco nesse sentido? Mas era assim, cara. E quem não fizesse como eu, pelo amor de Deus, tava no inferno. Já tava no inferno. Igor, a gente tem algumas perguntas aqui que os nossos seguidores mandaram. E a gente, uma pausinha aqui, não esqueçam de seguir o nosso canal, deixar o like. Estamos no Pod Crente, até caiu. Começando agora. E vai ser bênção. Sigam o Igor também, vai ter o nominho dele, suas redes sociais. E continue mandando perguntas, porque não pode crente você? Pode. Aê! Olha os nomes das meninas. Do esquema aqui. Vamos lá. Vamos ver as perguntas aqui que me mandaram. Aqui. Por que há uma negligência por parte dos cristãos a respeito do evangelismo? É que para eles não faz sentido. Para eles a obra de Cristo é completa em si mesmo. Funcionou em mim, tá bom. Acabou. Entende? Então não preciso... enchi meu copo, não preciso encher o outro. Exatamente. Deus criou coisas para se relacionar com coisas. Já leu aquela parábola do homem que construiu os celeiros? Já. Já leu já? Diz a Bíblia que o homem teve uma safra extraordinariamente gigante. O que ele faz? Ele vai lá e diz: vou colher tudo, derrubar os meus celeiros e construir celeiros maiores. Então direi a minha alma: come, bebe e descansa, porque temos aí recursos para um longo período. Aí Deus diz: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Para quem tu a tens preparado? Qual que foi o problema daquele homem? Plantar e colher muito? Não. Derrubar celeiros e colocar celeiros maiores? Não. É relacionar sua alma com aquilo que ela não foi criada para se relacionar. Então, se eu perco essa noção de relacionar a alma que Deus me deu com a alma de alguém, não necessariamente sendo cristão ou não, eu tenho que entender que isso faz parte da minha criação como indivíduo. Porque Deus não é pai de filho único, cara. Como é que a nossa oração é? Pai nosso, que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Deus não é um pai de filho único. Só que eu tenho que considerar o próximo como meu irmão, cara. Seja ele evangelismo ou não. Evangélico ou não. Já está respondida a pergunta, né? Está respondida. A outra. Quais são as principais características do evangelismo genuíno? A genuidade do evangelista, pô. Ele não ser infiel com aquilo que ele crê. Sim. Ele tem que crer, dizer aquilo que crê de fato, não dizer aquilo que ele for ordenado a dizer. O evangelismo genuíno é compartilhar genuinamente aquilo que para você faz sentido. Para você faz sentido ter uma garrafa dessa aqui? Faz, compartilha isso. É isso. Não, é que não, por incrível que pareça, as respostas são simples, é porque não tem mistério. Evangelismo é simples. Se você quiser que complica, dá pra complicar. Não, mas não precisa, saca? Não tem essa necessidade. Eu acho que às vezes o povo quer se mostrar, tipo assim, sabe? Colocar um negócio onde que não tem. E as pessoas, Jesus é muito complicado e não. Jesus, ele era tão normal que pra reconhecer ele tiveram que beijar no rosto dele. É verdade. Ele era muito normal. Engraçado, né? Isso assusta um pouco, né? Porque as pessoas esperam, Jesus. É porque todos nós queremos sacrificar a versão que nós temos para se tornar uma versão melhor de nós mesmos. E às vezes nós sacrificamos a versão que Deus gosta. É verdade. Nossa, é verdade. O que a Bíblia diz? Louco, volte ao primeiro amor. Ou seja, você está em um estado que eu não estou curtindo. Eu gostava do estado que você começou.
E a gente quer matar o estado que a gente começa. Porque a nossa intenção é deixar de ser humano. Sim ou não? Quanto mais anti-humano eu for, mais santo eu me torno. Mas o santo dos santos, ele se fez humano, pô. Então não mate. Não mate a forma que o seu Criador usou para se manifestar. Ele curte que você seja humano. E seja humano de verdade, cara. Não, geralmente a galera que é muito santo não é, não. Tá ligado? Eu conheço assim a galera que é muito santão, certo? O cara santo, ele nem olha pra sua cara. Você tá pecando só de respirar. É verdade, o cara não olha. Eu conheci gente assim, o cara não escovava nem o dente de manhã. Misericórdia. E ele queria. E quando você ia na consagração, que ele não escovou o dente, ele queria orar por você? Não, tá repreendido. Irmão, a oração dele te dá uma sensação de inferno. Saca? Mas é. Você como é crente, não quero falar do inferno. Deixa eu contar só uma história, Gabi. Não? Fica à vontade. Ó, chegou. Isso aqui vocês vão gostar. Um cara, ele orava muito. Isso é uma história real, tá? Ele orava muito, orava demais. Aí o pessoal falava, irmão, você ora muito, mas lê um pouco a Bíblia. Ele falava assim, ó, quando eu levantar um morto, vocês vão crer que Deus é na minha vida. Ele orava muito e ele usava aqueles aventais. Sabe aquele jaleco de médico? Sei. Branco. Mano, nada a ver. Aí o cara usava aquele jaleco de médico lá. E orava muito, orava demais. Assim, não tô brincando, era coisa de 5, 12 horas por dia. Orava demais, orava muito. Até que eles foram fazer um evangelismo, uma visita. O pastor mandou ele fazer uma visita na casa da irmã. Aí foi ele e foi um amigo dele. Eu conheço o amigo dele que foi que me contou a história. Quando chegou lá, ele foi orar pela irmã, a irmã se manifestou, cara. Agora aí ela se manifestou, aí ela catou assim e falou assim, você quer orar por mim? Falou pra ele, você quer orar por mim? Aí ele foi lá, colocou o jaleco, ela catou o jaleco, tomou dele assim, ó, arrancou o jaleco dele e falou assim, essa porcaria você quer passar em mim? E jogou no chão e falou assim, ó, aquele lá de cima mandou te dizer desse jeito. Falou assim pra ele, para de ser desse jeito, cara. E você não vai me expulsar não, você não tem capacidade pra isso. Falou assim, sabe o que aconteceu? O amigo que tava com ele, que passou essa vergonha, vamos embora, pelo amor de Deus. O diabo vai matar nós. E a verdade, ela tinha uma força sobre-humana. Foi lá chamar o pastor para poder expulsar a menina. Então, cara, geralmente a galera que é muito santo, ele fica se jactando, se estribando, se prendendo a coisas extremamente idiotas. Que não precisava. Certo? Eles acham que estão tão perto de Jesus e tá mais longe. É porque custou alguma coisa. Eles têm dificuldade de aceitar que a graça é de graça. Realmente. Certo? Eles têm dificuldade. É difícil aceitar, né? E uma pergunta para você. Qual foi a sua maior experiência com Jesus fazendo um trabalho evangelístico? A mais marcante. De todas, conversão de alma. Não existe mais marcante do que essa. Mas teve alguma específica? aconteceu isso? Teve. Meu Deus, que Fui evangelizar numa casa de recuperação, ganhei 35 almas para Jesus. De uma casa de recuperação que tinha 100 pessoas. Nossa. E sabe como é que foi a mensagem? Foi Elias na caverna. A caverna tem paredes, de fato, espessas. E o som que existe na caverna é o som que ecoa da própria caverna. Mas não existe caverna com parede espessa o suficiente que a voz de Deus não possa penetrar. E eu expliquei para eles que nós nunca sabemos o caminho, que de fato Deus vai nos encontrar. Houve um forte fogo e Deus não estava no fogo, mas com Misael, Ananias e Azarias, Deus estava no fogo. Houve um forte terremoto e Deus não estava no terremoto, mas em Atos 16, Paulo e Silas na prisão, Deus estava no terremoto. Mas com Elias foi apenas uma brisa. Aí quando eu disse assim para eles, eu não sei qual é o caminho que Deus vai te encontrar, mas com certeza Ele está nas suas costas. Nossa. Ele nunca vai te enxergar de frente. E hoje esse caminho, ele é aberto e Deus te encontrou nesse lugar, na caverna onde você sempre se escondeu. Nossa. Quando eu preguei sobre isso, 30 e poucas pessoas foram para Jesus Cristo de Nazaré. Então, uma mensagem muito simples. E eu encontro pessoas dessa pregação até hoje que nunca esqueceram aquilo que eles ouviram. Acho que o nosso problema é, fotografar um com ele aconteceu isso, ele tava com essa roupa. É que assim, o que você acha de ressuscitar um morto? É bacana, não é? Bacana, legal, né? Jesus fez isso com Lázaro. Cadê Lázaro? Tá morto. Agora, uma alma ganha para Jesus, o efeito transcende a morte. É verdade. Nossa. Então eu colho esses frutos para sempre. Uma outra pergunta. Como evangelizar coração duro para o evangelho?
Água mole, pedra dura, tanto bate até que cura, cara. Não tem outra explicação mais simples que essa. E crente tem aquela insistência, né? Que, meu Deus do céu. Quer ver uma coisa? Eu vou te falar um negócio pra você. Tem pessoas que vão ser amigas de Jesus e nunca vão ser discípulos dele. Não foi isso que aconteceu com Lázaro? É verdade. Cara, tem pessoas que nunca vão querer vir pra igreja com você. Eles vão aparecer aqui no congresso. Vai aparecer aqui quando tiver um negócio. Não. Talvez o coração dele é duro pra fé que você tem, a roupagem que você tem. Certo? Talvez na Batista ele se enquadre melhor. Talvez na Nazarena ele se enquadre melhor. Toda alma é responsabilidade de Deus. E aquele coração que fala, você vai falar pra pessoa, tipo, ai, Jesus quer isso pra você, não sei o que lá. Daí a pessoa fala assim, não, porque isso, não aceito, que Jesus o quê? Porque já tem uns assim, né? Que nem eu disse pra você, cada 9 pessoas é assim. Eles não gostam de Jesus, que eles acham que é o que eu vou pregar. E às vezes o Jesus que foi apresentado para eles era um Jesus meio chatão mesmo. Saca? Geralmente a informação que fica é a primeira que chega. Nem sempre é a verdadeira. Entendeu? Nem sempre é a verdadeira. Eu vi uma moça que tinha uma visão de Deus que, tipo assim, ela cresceu numa família religiosa e a mãe dela, se ela fizesse alguma coisa errada, a mãe dela ia falar assim, tá vendo? Deus vai te pegar, Deus vai te punir. Então, o Deus que ela conhece, que ela falou, é um Deus duro, um Deus bravo. Quer ver uma coisa? Adão pecou. A gente sempre vai ir pro Éden, porque é ali que começou a minha tragédia, certo? Adão pecou, certo? Certo. A Bíblia fala que Deus se afastou dele. A Bíblia diz que na viração do dia, do mesmo jeito, Deus foi procurar ele. Deus chegou lá. Aonde é que Adão vai se esconder? Na moita lá atrás. No original não é na moita. Ainda que na Bíblia diga moita, no original é na árvore. Adão está aqui, escondido aqui, ó. Aí Deus passa aqui do lado dele. Adão, onde tu estás, Adão? Adão aqui escondido. Adão, onde tu estás? Adão achando que estava muito escondido. Adão, ele comete o mesmo erro do servo ruim que não trabalhou bem com o talento. Ele julgou Deus de uma forma e Deus o sentenciou da forma que Deus foi julgado. Nossa. Adão, ele olhou e falou assim, a mulher que tu me deste de fato me fez pecar. Certo? Adão, se para você de fato eu sou ruim, seja punido assim. Você está nu? Quem está dizendo que você está nu? Não foi eu que disse isso. Então Adão tinha uma perspectiva de Deus que Deus não tinha sobre Deus. Com aquele rapaz dos talentos foi a mesma coisa, sim ou não? Ele falou assim, eu sei que tu colhe onde não plantou, eu sei que tu é duro, então nessa proporção vou te julgar. Então cada um tem um Deus que merece, na sua proporção. É isso. E para finalizar a última pergunta, por que o evangelismo mudou tanto com o passar dos anos? Em questão de que parece que perdeu a força, as pessoas não fazem mais tanto evangelismo, etc. Você acha que teve essa mudança e o porquê? Eu acho que você já falou alguma parte. Eu acho que tem a mudança e eu acredito que o método de evangelizar está defasado. Ponto. Nós estamos no século 21. Nada contra, pelo amor de Deus, cada evangeliza do jeito que quer. Nós estamos no século 21 e tem pessoas que acreditam que a Ford deveria voltar a produzir carroça. Sendo que nós já temos asfalto e carros que vão a mais de 100 por hora. Houve um tempo em que as carroças funcionavam. Hoje ela já não funciona mais. Então, a mensagem, ainda que seja pura e imutável, o povo é mutável. O povo muda. Então, o que é que Jesus ele fez? Ele pregou antigas verdades de um jeito diferente. Então, mudou, perdeu a força. Eu acredito que nós estamos sem força. Mas a mensagem é uma fonte inesgotável. Ela jamais perderá a sua força. O que nós temos são ceifeiros com a sua foice cega. Que eles não têm a capacidade de cegar de verdade como deveriam fazer. Então, eu tenho que entender como é os ouvidos que vão me escutar. Não acreditar que eles têm que me engolir como eu sou. Eu me faço de louco para ganhar os loucos, de sábio para ganhar os sábios. Então o evangelismo ele tem esse potencial. E de novo, evangelismo não é sistemático, ele é orgânico. Eu não posso fazer uma apostila de evangelismo para vocês aqui e falar siga esse script, porque talvez o que serve para você aqui em Hortolândia não vai servir para você lá em Paulínia. Sim. Então nós não perdemos a força. Nós estamos fracos porque não buscamos força no lugar certo.
Então o enfraquecimento não é em nós mesmos, é porque nós escolhemos ficar fracos, porque nossa mensagem é poderosa, pregada no tempo errado. E em questão desse versículo lá, eu me faço de louco, peguem os loucos, tem uma, não é polêmica, né, mas acho que tem muita divisão de opinião nas pessoas que falam assim, tipo assim, é certo, tipo assim, eu ir pra balada, pro rodeio, pra evangelizar. Ou pra esses lugares, tipo assim, eu vou lá no meio do não sei o quê. Cara, eu nunca fui numa balada, eu nem sei como é que funciona, particularmente eu nunca fui, nunca precisei ir. Esse sou eu. Eu não sei o que Deus faz. Lá no Rio de Janeiro tem um cara que ele chega na balada e ele acaba com a balada. Você já viu isso aí, não? Ele chega na balada lá, tá tendo lá a festa, aí ele chega lá na balada e sem brincadeira, ele chega, pega o microfone, começa a orar pelas pessoas. Eu quero fazer uma oração aqui. E acaba ali a balada virando um culto. Eu não faço isso. Eu não sei fazer, eu não vou fazer o que ele faz. Cada um tem o seu jeito. Só que, de novo, o evangelho ele excede regras. Até onde você iria para conseguir conquistar alguém? Eu não estou dizendo para você fazer parte do mundo, mas você não pode viver fora do mundo em que as pessoas estão. O que Jesus disse, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo. Eu não retiro você do mundo. Se a balada faz parte dessa molecada, eu praticamente não vou evangelizar, eu não faço nem o perfil deles, eu acho que eu não me dou muito bem com essa galera, sabe? Mas eu não acho que você tem que replicar o que eles fazem. Porque se o que eles fazem é destrutivo, eles têm que ver luz em você, ainda que você não faça o que ele faz. Mas que eles encontrem em você, ou melhor, que eles não encontrem em você repulsa pelo que eles fazem. Exemplo, eu sei que eu estou errando, só que o meu erro não faz você vomitar. Ele não te afasta de mim. Então, cada um escolhe. E de novo, regras. Paulo diz que na consciência do justo, existem coisas que são listas, mas tem tudo me convém. Então, cara, tem coisas que não vão convir para você. Então não faça. Entende? Mas, de novo, não faça isso porque há uma regra de fazer ou não fazer. De novo, o evangelismo é algo orgânico. Vai chegar um ponto, não sei se vocês já chegaram nesse ponto, alguém vai ligar para vocês, comigo ainda não aconteceu, e falar, eu tô na balada, eu tô aqui ficando com um cara, e eu tô com medo de morrer, porque esse cara tá estranho. Vem me buscar. E você vai ter que entrar numa balada, como aconteceu com amigos meus pastores, e você vai ter que pagar provavelmente o ingresso para entrar nessa balada. E você, pastor, vai lá. E o desespero é tão grande que talvez você não consiga colocar sua terno e sua gravata. Mas você vai fazer o trabalho. O quanto vale uma alma? Eu aposto que vale muito mais do que a minha reputação. Uma alma vale mais que a minha reputação. O cristão tem que aprender a sacrificar a sua reputação. O cristão não tem reputação. Por incrível que pareça, que ainda que nós valorizamos isso, o cristão não tem reputação. João Batista tinha uma reputação péssima. Jesus, pior ainda. Jesus fala assim, vocês falavam pra João Batista que não comia e não bebia, que ele era cheio de capeta. Eu, que como e bebo, você acha que eu sou pior que ele. Então a reputação nem sempre é boa. Porque a nossa pregação, ela é imoral. É imoral. A palavra moral, ela vem do inglês, né? Da majority, que significa o conceito da maioria. A maioria decide. Nós somos o oposto, cara. Nós começamos nossa pregação, ela é imoral até que ela se torne moral. Então, cada um tem um chamado. Praticamente eu não participaria. Mas eu também não vou definir limite, porque definir limite é castrar potenciais. Certo? É isso. E, Igor, para tipo, dar um resumão aqui. Você me fala, tipo assim, você já falou durante o podcast, tá bom. Mas evangelismo pra você hoje, o que significa na sua vida? Tipo assim, qual que é a importância? Tipo, você já falou mesmo, mas assim, pra dar um... Certo. De novo, você precisa enxergar a sociedade que você vive. Primeiro em transtorno de ansiedade, quinto em depressão e oitavo. Então você tem paz, sabendo que existe inferno desse jeito na vida das pessoas. Você consegue ter paz nisso? Eu não consigo. Então o evangelismo para mim hoje é o complemento da minha existência. Ele faz parte dela. Ele não se resume a ela, mas sem ela minha vida é incompleta. Sem ele minha vida é incompleta. É isso. Perfeito. Agora a gente vai fazer um mini joguinho aqui. É aquele bate-bola. Eu falo uma palavra e a primeira coisa que você vier na sua cabeça você fala. Bom, como eu sou um cara gordo, eu vou falar a segunda, porque ela vai falar: o que você gosta? Eu, pizza. O seu maior amor, presunto, toda sacanagem. Mas não pode pensar muito, hein? Tá. Vamos lá. Família. Prioridade. Evangelismo. Função. Igreja.
Função. Apóstolo. Sei lá. Apóstolo? Sei lá, divino. Sei lá, humano. Caraca, apóstolo, que isso, cara? É aleatório. Tá. Jesus. Jesus, meu Deus. Esposa. Oh. Minha cara, metade, né, cara? Essencial, pô. Futuro. Futuro incerto. Ai, gente, não tô chegando. Não tô enxergando? Óculos. E por fim, amor. Amor, combustível na minha existência. Porque isso é o resumo de tudo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu sacrificasse a minha vida. Então, amor pra mim, ele excede o sentimento. Excede o sentimento. Então ele é combustível na minha existência. Sem amor eu sou um humano sem divino. E eu aposto que o divino que está em mim, ele é manifestado em amor. E precisa do amor para evangelizar, né? Sim. Então, foi muito bom essa conversa. Mais um episódio. Igor, muito obrigada por estar aqui, a gente aprendeu muitas coisas. Pode ter muito corte esse podcast. Tem muitas frases de efeito. O Valdir que gosta. O Valdir que gosta. Um beijo, Valdir. A gente também quer deixar aqui um grande abraço para o nosso pastor Wilson, que é o presidente da nossa igreja, da Igreja Esmeralda. É muito legal a gente começar a fazer esse projeto no começo. E o objetivo aqui não é a gente ganhar fama, lógico, se ir pra frente vai amém. Mas nosso objetivo é, às vezes, uma pessoa que não sabe como falar ou tem dúvida e não tem força pra chegar a alguém ou não tem alguém que tenha a fonte disso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Você vai ser sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Já você vai estar aqui, vai estar tudo mais chique, vai estar o negócio, ó. Mas relaxa. Olha, deixe o seu gostei, comente, compartilha, se inscreva. Aqui vai estar as nossas redes sociais, da igreja, do podcast. O Igor também, fica à vontade para falar, o seu Instagram, você que tem no TikTok, vídeos maravilhosos. Ela tá falando isso que eu tô aqui. Lá, gente. Eu queria mandar um abraço pra minha esposa que tá ali. E pro meu pai, pra minha mãe, e pro meu irmão, pra minha irmã, infelizmente. Pra minha sogra, eu desejo tudo de ruim, tô brincando. Deus abençoe a vida. É isso aí, cara. Meu Instagram, eu não sei. Qual é o Instagram? É igorferreira.1. Vai estar ali, ó. Vai estar aí no... isso aí. Na descrição. Eu não sei falar muito pra celular, cara. Eu não sei falar muito pra celular. Eu gosto de trocar ideia com pessoas. Então lá os vídeos são mais ou menos. Saca? Mas é o que eu faço. Certo? E muita coisa minha mulher que posta lá, que não sou eu. E pra participar dessa sua célula, como que faz? Tem que pagar dízimo, tô de sacanagem. Tô de sacanagem. Não, participar, sei lá, cara. Quando você estiver de boa, vocês vão lá. Não, conhece. Manda uma DM no Instagram. Manda um direct lá. Não tem esse negócio, não tem regra. Vocês vão lá, vocês vão achar o cara gordo que parece um Buda sentado pregando. Acontece, às vezes dá em mim a louca. Certo? Ela também faz mentoria, gente, pelo só que não faço participar ninguém, acabou. Mandem um direct. Já tá cheio de gente lá já, que eu já tô querendo dispensar vocês. Eles enchem o saco, cara. Certo? Eu não quero mais também, acabou. Mas é isso, gente. Tchau, tchau. Até Muito a obrigada, próxima. galera, por ter assistido, porque aqui no Pode Crente... Você pode!